Personagens bíblicos. Quem foram os 12 apóstolos de Jesus? Apóstolo significa enviado. Os apóstolos foram 12 discípulos que acompanharam Jesus e tinham intimidade com ele, recebendo um treinamento especial para anunciar o Evangelho e fundar a sua igreja. Os 12 apóstolos foram Simão, conhecido como Pedro, André, Tiago filho de Zebedeu, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago filho de Alfeu, Judas Tadeu, Simão o Zelote, e Judas Iscariotes. Existem 4 listas dos apóstolos no Novo Testamento: Mateus 10, 2, 4, Marcos 3, 13, 19, Lucas 6, 13, 16 e Atos dos Apóstolos 1, 13. Eles acompanharam Jesus durante seu ministério e foram chamados para proclamar o Evangelho ao mundo. Depois de Pentecostes, eles se tornaram os líderes da igreja primitiva, ensinando o que tinham aprendido com Jesus e criando uma base sólida para o crescimento da igreja. Eles viajaram para outras terras e fundaram igrejas em muitos lugares, através dos seus testemunhos sobre Jesus e seus milagres. A maior parte das informações dos evangelhos, provavelmente, foi fornecida pelos apóstolos. Apóstolo Simão, conhecido como Pedro. Simão era um dos discípulos mais próximos de Jesus e um dos apóstolos mais atuantes na expansão do Evangelho. A Bíblia revela muitos detalhes deste pescador de peixes que se tornou pescador de homens. Simão nasceu em Betsaida, filho de Jonas, ou João, era pescador e sócio de Tiago e João, filhos de Zebedeu. Trabalhava às margens do mar da Galileia, ao lado do seu irmão André, que o apresentou ao Messias. Jesus convidou Simão para segui-lo e o apelidou de Cefas, nome aramaico, que corresponde a Pedro, que no grego significa pedra, rocha ou cascalho. Pedro, como foi apelidado, era um homem impulsivo, bruto, inconstante e teve que ser esculpido por Jesus. Em sua primeira experiência com o Mestre, após uma pesca mal sucedida, o Senhor orientou Pedro a lançar as redes novamente. Pedro retrucou, mas obedeceu à palavra de Jesus. Ao puxar a rede, pescou tamanha quantidade de peixes que quase afundaram. Depois deste milagre, Pedro largou tudo e passou a seguir Jesus. Pedro tinha um dom para a liderança e se tornou uma espécie de porta-voz dos discípulos. Por esse talento, foi muitas vezes colocado à prova por Jesus. Pedro sempre tomava a iniciativa e não hesitava em fazer perguntas. Pedro teve a sua sogra curada por Jesus, pagou o imposto com o dinheiro encontrado na boca do peixe, viu Jesus transfigurado, disse que só Jesus tinha a palavra de vida eterna e confessou que Jesus era o Cristo. Com seu temperamento inconstante, teve momentos altos e baixos. Assim como andou nas águas atendendo ao chamado de Jesus, afundou ao reparar nas ondas. Disse que não abandonaria Jesus, mas acovardou, se negou Jesus 3 vezes. Chorou amargamente, reconheceu o seu erro e teve a oportunidade de confessar 3 vezes que amava Jesus. Numa ocasião, agiu como uma pedra de tropeço, mas depois se tornou uma pedra fundamental na edificação da igreja. Através do seu primeiro sermão, depois da sua genuína conversão e de receber o Espírito Santo, mais de 3.000 pessoas se converteram. Depois, após a cura de um homem coxo de nascença, Pedro pregou a palavra e quase 5.000 homens se converteram a Cristo. Estão atribuídas a Pedro 2 cartas do Novo Testamento, 1 e 2, Pedro. A autoridade com que pregava era a prova de sua transformação. De um homem inconstante passou a ser um forte pilar na pregação da palavra. Pessoas de todas as redondezas procuravam o apóstolo até para que a sua sombra, ao passar sobre enfermos, os curasse. Cristo profetizou a respeito da sua morte, dizendo que o apóstolo glorificaria a Deus e seguiria os seus passos até o fim. A Bíblia não revela detalhes sobre o martírio de Pedro, mas segundo a tradição,
O apóstolo foi crucificado de cabeça para baixo por se recusar ser martirizado da mesma forma que Jesus. Apóstolo André. O apóstolo André era irmão de Simão Pedro, ambos pescadores. André era discípulo de João Batista antes de se tornar discípulo de Jesus. O apóstolo era galileu da cidade de Betsaida. Apesar de judeu, o nome André é de origem grega e não tem nenhum outro nome derivado do hebraico ou do aramaico. Quando encontrou Jesus, André tratou de apresentar o seu irmão Pedro ao Messias. André é mencionado em diversos momentos importantes nos evangelhos e era um dos discípulos mais próximos de Jesus, com o seu irmão Pedro e os discípulos João e Tiago. O apóstolo esteve presente no Monte das Oliveiras, quando Jesus revelou sobre o final dos tempos. No milagre da primeira multiplicação dos pães e dos peixes, foi André que disse a Jesus que havia um rapaz com 7 pães e 2 peixinhos. André esteve presente na ascensão de Jesus e desempenhou um papel ativo na expansão da igreja primitiva. Segundo a tradição cristã, André foi crucificado em Acácia numa cruz em formato de X, chamada de Crux de Cussata, popularmente conhecida como Cruz de Santo André. Ainda segundo a tradição, os ossos do apóstolo estão guardados na cidade de Patra, na Grécia. Também há outra versão que diz que seus restos mortais se encontram na Escócia, na cidade de St. Andrews, país que tem a cruz de Santo André como símbolo na bandeira. Apóstolo Tiago, filho de Zebedeu. Tiago também é tratado na tradição cristã como Tiago, o maior ou mais velho, devido ao outro apóstolo, Tiago, filho de Alfeu, que é conhecido como Tiago, o menor, por ser mais jovem. O apóstolo Tiago era filho de Zebedeu e Salomé. Era irmão do apóstolo João, ambos apelidados por Jesus de filhos do trovão, ou Boanerges. Tiago trabalhava no barco do pai em sociedade com Pedro e André, e foi nas margens do mar da Galileia que se tornaram discípulos de Jesus. Ao lado do seu irmão João e de Pedro, Tiago fazia parte dos discípulos mais chegados a Jesus. Este trio esteve presente na ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração e no Getsêmani. Tiago foi o primeiro apóstolo a ser martirizado e o único a ter um registro bíblico sobre tal acontecimento. O apóstolo foi morto à espada, a mando de Herodes Agripa I, por volta do ano 44, depois de Cristo. Vale salientar que o livro de Tiago não é de sua autoria. A maioria dos estudiosos atribui a autoria do livro de Tiago a Tiago, o justo, o meio-irmão de Jesus. Apóstolo João. O apóstolo João é popularmente conhecido como o apóstolo do amor, ou o discípulo a quem Jesus amava, título proclamado pelo próprio. Com Pedro e Tiago, João fazia parte do círculo íntimo de Jesus, presenciando milagres e revelações. João era o mais jovem de todos os 12 apóstolos, era filho de Zebedeu e irmão de Tiago. Ambos foram chamados por Jesus para o discipulado e apelidados de Boanerges, que significa filhos do trovão, devido ao ímpeto arrojado dos irmãos. O apóstolo escreveu o Evangelho segundo João, também conhecido como o quarto Evangelho. Apesar de não se identificar, este evangelho contém detalhes que somente alguém íntimo, do círculo pessoal de Jesus, poderia relatar. Além do evangelho, o apóstolo escreveu 3 cartas que fazem parte do Novo Testamento e a revelação do Apocalipse. A alcunha de João Evangelista se dá por este fato. João acompanhou Cristo até a sua crucificação. Estando na cruz, Cristo, ao vê-lo, deu-lhe a responsabilidade de cuidar de Maria, sua mãe. Depois de receber o Espírito Santo em Pentecostes, o apóstolo pregou com autoridade e ao lado de Pedro alcançaram milhares de pessoas com a mensagem do Evangelho. Por ordens do imperador Domiciano, João foi levado cativo para a ilha de Patmos, onde recebeu a revelação do Apocalipse. Após a morte do imperador,
O apóstolo retornou a Éfeso. Segundo a tradição, João morreu em 103 depois de Cristo com 94 anos de causas naturais, o que era incomum na época. Apóstolo Filipe. Filipe era galileu, natural de Betsaida. Seu nome é de origem grega, Filipos, que significa amante de cavalos. Depois de André e Pedro, Filipe foi a terceira pessoa a ser chamada por Jesus ao discipulado. Ao ter aceitado o chamado, Filipe falou a respeito de Jesus a Natanael, que também se tornou discípulo de Jesus. É importante ressaltar que o apóstolo Filipe não é a mesma pessoa conhecida como Filipe, o evangelista citado em Atos dos Apóstolos 6, 5. São pessoas distintas, o que fica claro em Atos dos Apóstolos 8, 1. Quando os apóstolos, entre eles Filipe, resistiram à perseguição e permaneceram em Jerusalém. Já os outros irmãos se dispersaram pelas regiões da Judéia e de Samaria, entre eles Filipe, o evangelista. O apóstolo participou de muitos milagres, foi a ele que Jesus testou ao perguntar-lhe como alimentaria a multidão, no episódio da primeira multiplicação dos pães e peixes. Foi Filipe que fez a ousada petição: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Segundo a tradição, Filipe exerceu seu ministério na Palestina, Grécia e na Ásia Menor, onde, na Frígia, atual Turquia, foi crucificado e apedrejado no ano 80 depois de Cristo. Apóstolo Bartolomeu, Natanael. Há poucas referências na Bíblia sobre o apóstolo Bartolomeu. Seu nome é mencionado apenas na lista dos discípulos, Mateus 10, 3, Marcos 3, 18, Lucas 6, 14, 16, Atos dos Apóstolos 1, 13. Bartolomeu vem do aramaico e significa filho de Tomai. O seu nome também tem uma interpretação grega que significa filho de Ptolomeu. Nesta linha, muitos estudiosos acreditam que o nome Bartolomeu seja apenas uma referência patriarcal, assim como Tiago, filho de Zebedeu, e Tiago, filho de Alfeu. A partir do século IX, Bartolomeu passou a ser reconhecido pela maioria dos intérpretes como, possivelmente, o Natanael citado no Evangelho de João. Nesta linha, Natanael seria o seu nome e Bartolomeu apenas a referência patriarcal. Um vestígio que contribui para essa interpretação está na divisão dos discípulos citados nos Evangelhos. O apóstolo Filipe fazia par com Bartolomeu nos Evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, e no Evangelho de João, Filipe é citado ao lado de Natanael. Se considerarmos que Bartolomeu e Natanael sejam a mesma pessoa, obtemos, com isso, mais detalhes sobre a vida desse apóstolo. João relata no seu evangelho a forma como o discípulo teve o seu primeiro contato com Jesus. Filipe encontrou Natanael e disse que esteve com o Messias prometido, Jesus de Nazaré. A reação de Natanael foi curiosa: Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de lá? Ao ser desafiado por Filipe a encontrá-lo, Natanael foi surpreendido pela forma que Jesus o recebeu, dizendo: vejam, aí está um israelita em quem não há falsidade. Embaraçado, Natanael perguntou a Jesus de onde o conhecia, e Cristo disse que antes que Filipe o chamasse, ele o viu debaixo da figueira. Surpreso, Natanael professa: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. O apóstolo esteve na pesca milagrosa em que Cristo, ressurreto, se revelou aos discípulos e foi citado em Atos depois da ascensão de Jesus aos céus, Atos dos Apóstolos. Segundo alguns registros, que não estão na Bíblia, o apóstolo Bartolomeu pregou da Ásia Menor até a Índia e teria sido esfolado e crucificado de ponta cabeça em Albanópolis, na Armênia. Há outra versão que alega que o apóstolo foi açoitado até a morte. Apóstolo Tomé. O apóstolo Tomé também é conhecido na Bíblia como Dídimo, que significa gêmeo, em grego. Esta designação aponta que Tomé provavelmente teria um irmão gêmeo.
Alguns intérpretes acreditam que esse irmão fosse o apóstolo Mateus, mas não há comprovação disso. A Bíblia nem identifica se esse possível irmão foi um discípulo de Jesus. Há poucos detalhes sobre a trajetória do apóstolo. Ele é citado poucas vezes na Bíblia, apenas nos Evangelhos e numa pequena citação em Atos dos Apóstolos. Apesar de poucos detalhes, podemos perceber a personalidade de Tomé, um homem sincero, mas pessimista e incrédulo. No episódio em que Jesus decide retornar à Judeia, sob a ameaça de ser apedrejado, para ressuscitar Lázaro, Tomé faz um comentário a respeito da decisão: vamos também para morrermos com ele. Num segundo momento, Jesus confortava os seus discípulos a respeito da sua missão e Tomé perguntou: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Quando Jesus ressuscitou e se apresentou aos discípulos, Tomé não estava presente. Ao ser informado do extraordinário acontecimento, Tomé reagiu de forma descontente e disse que só acreditaria se visse os sinais dos cravos nas mãos de Jesus e o lado do seu corpo que fora perfurado pela lança do soldado. Tomé ansiava por ver Jesus, mas a ansiedade se transformou em incredulidade. Uma semana depois, Jesus apareceu novamente aos discípulos e Tomé estava presente. Ele mostrou as suas marcas e Tomé acreditou que o Mestre tinha ressuscitado. Jesus o repreendeu pelo fato de ter crido somente ao vê-lo, dizendo: pare de duvidar e creia. Segundo a tradição, Tomé teria pregado o Evangelho na Síria e na Índia, onde foi martirizado em 72 d.C. Apesar de ser popularmente conhecido como o discípulo incrédulo, Tomé nos deixa o exemplo para crermos na palavra de Deus em espírito e em verdade. Apóstolo Mateus. Mateus era judeu, tinha boas condições financeiras e trabalhava como publicano, recolhendo os impostos para o Império Romano, o que era mal visto pela sociedade judaica. Foi exercendo esta função que Jesus o chamou para segui-lo. Autor do Evangelho do mesmo nome, Mateus revelou muitos detalhes a respeito do ministério e da vida de Jesus. O apóstolo também é chamado de Levi nos Evangelhos de Marcos e Lucas. Além do banquete oferecido a Jesus, não há muitos detalhes a respeito do ministério de Mateus na Bíblia. Segundo a tradição ortodoxa e católica, o apóstolo teria sido martirizado na Etiópia. Apóstolo Tiago, filho de Alfeu. Ao contrário de Tiago, filho de Zebedeu, há pouquíssimos detalhes sobre a trajetória de Tiago, filho de Alfeu. Existe apenas 4 citações referentes ao apóstolo: Mateus 10, 3, Marcos 3, 18, Lucas 6, 12, 16, Atos dos Apóstolos 1, 13. Marcos Evangelista usou a expressão Tiago, o menor micros, em grego, para distingui-lo do outro apóstolo de mesmo nome. Provavelmente Maria, mãe de Tiago, citada nos Evangelhos, refere-se à mãe do apóstolo, que também seguia Jesus. A tradição católica considera que Tiago, o justo, o meio-irmão de Jesus e autor da Epístola de Tiago, e o apóstolo Tiago, filho de Alfeu, como sendo a mesma pessoa, o que não pode ser provado biblicamente. Outra teoria com pouca base é que o apóstolo Tiago seria irmão do apóstolo Mateus, chamado Levi. Apesar de eles terem o pai com o mesmo nome, Alfeu, essa teoria não tem comprovação bíblica ou histórica. Assim como são controversas as informações sobre a sua vida, a sua morte também segue na mesma linha. Alguns estudiosos relatam que o apóstolo morreu apedrejado. Na tradição ortodoxa grega, o apóstolo teria sido crucificado no Egito. Apóstolo Judas Tadeu. Judas, que significa Judá, era um nome comum nos tempos de Jesus. Existem poucos detalhes sobre o apóstolo e muitas teses a respeito do seu nome. Nos evangelhos de Mateus e Marcos, Judas é identificado como Tadeu,
ou Lebeu, que significa Judas de Tiago. No Evangelho de Lucas e em Atos dos Apóstolos, seu nome aparece como Judas, filho de Tiago. A tradição católica defende a tese que Judas de Tiago seria o irmão de Jesus, aquele que escreveu a carta de Judas no Novo Testamento. Já a tradição protestante respeita o termo literal Judas, filho de Tiago, distinguindo de Judas, o irmão de Jesus. Fica claro, na Bíblia, que também houve um grande esforço por parte dos escritores em diferir Judas Tadeu de Judas Iscariotes. João Evangelista utilizou a expressão Judas, não Iscariotes, para identificar o apóstolo. Na última ceia, Tadeu perguntou a Jesus quando se daria a manifestação pública de Cristo ao mundo. Até aquele momento os discípulos não entendiam que Cristo se revelaria através do Espírito Santo. Depois da ressurreição de Cristo, Tadeu esteve presente com os outros apóstolos em diversos momentos, como no Pentecostes e na escolha de Matias para o ministério apostólico. Segundo a tradição, o apóstolo Judas Tadeu teria evangelizado na Judéia, Samaria, Idumeia, Síria, Mesopotâmia e Líbia Antiga. Teria sido martirizado no ano 70 depois de Cristo, linchado a golpes de lança, machado e porrete. Apóstolo Simão, o Zelote. Simão, o Zelote, também conhecido como Simão, o cananeu ou Simão, o nacionalista, era natural de Caná da Galileia. Além da sua origem, pouco se sabe sobre o apóstolo. Tanto o termo Zelote quanto o termo cananeu significam zeloso, cuidadoso. A designação Zelote é o que pode dar mais informações sobre esse apóstolo. Os zelotes eram uma facção judaica radical que pregava a revolução armada contra os romanos nos tempos de Jesus. Os zelotes criam um Messias guerreiro e libertador político, que conquistaria Jerusalém à força. É certo que Simão mudou a sua visão ao ser discipulado por Jesus, servindo-o com fervor e zelo pela palavra de Deus. Não há detalhes sobre a sua morte, mas segundo a tradição católica o apóstolo foi cortado ao meio por um serrote. Nos escritos de Egésipo, o apóstolo teria sido martirizado aos 120 anos durante o Império de Trajano. Há outras versões improváveis que alegam que ele teria sido crucificado ou teria sido queimado numa fogueira, na Armênia. Apóstolo Judas Iscariotes. Judas Iscariotes foi o discípulo que traiu Jesus Cristo. Judas era filho de Simão Iscariotes. Seu nome está ligado ao seu lugar de origem, Judas, homem de Quiritote, cidade citada no Antigo Testamento. Curiosamente, Judas, depois de Pedro, é o discípulo com o maior número de citações nos Evangelhos, 20 vezes. Outro detalhe é que seu nome foi sempre mencionado por último, entre os discípulos. Judas Iscariotes estava encarregado da administração do dinheiro. Apesar de tal responsabilidade, o discípulo costumava roubar os valores recolhidos. Foi Judas Iscariotes que ofereceu um plano aos sacerdotes para entregar Jesus. Em troca, Judas recebeu uma quantia de 30 moedas de prata. Na celebração da Páscoa, a última ceia, Jesus falou que seria traído por alguém que estava à mesa. Judas rapidamente se defendeu dizendo: "Com certeza não sou eu, mestre." Jesus afirmou: "Sim, é você." A traição foi consumada na mesma noite no Getsêmani. Judas, ao lado de líderes religiosos, beijou Jesus entregando-o para ser preso e morto. Com remorso, Judas tentou devolver o dinheiro aos sacerdotes, o que foi rejeitado. Dominado pela culpa, Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, enforcou-se. Com as moedas descartadas, os sacerdotes compraram um terreno e fizeram um cemitério para estrangeiros chamando de Campo de Sangue, visto que foi comprado com preço de sangue. Em Atos dos Apóstolos, Lucas Evangelista diz que Judas adquiriu o campo e morreu no mesmo lugar de forma trágica,
cumprindo o que fora dito pelo profeta Jeremias. Provavelmente os relatos se complementam. Judas devolveu o dinheiro aos sacerdotes, que teriam comprado, em seu nome, o campo onde ele se enforcou. Houve outros apóstolos. Sim, houve mais apóstolos. Depois que Judas Iscariotes, que traiu Jesus, cometeu suicídio, os outros apóstolos lançaram sortes para escolher uma pessoa para tomar o seu lugar. A pessoa escolhida foi Matias, que também tinha acompanhado Jesus durante todo o seu ministério. Paulo de Tarso também foi considerado um apóstolo. Ele não acompanhou o ministério de Jesus, mas o viu ressurreto e glorificado em uma visão. Ele se converteu e pregou o evangelho aos gentios. Seu trabalho foi reconhecido como o trabalho de um apóstolo. Espero que tenham gostado dessa matéria. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Obrigado!